Então, começando mais um vídeo. Salve, salve, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos de volta novamente. Se vocês caíram aqui de paraquedas, meu nome é Daniel, sou o dono desse canal, onde eu publico vídeos na área de tecnologia, minhas experiências na área de TI. Recentemente publiquei um vídeo, uma série de vídeos, 21 vídeos, onde eu ensino você a montar o seu próprio servidor Linux, uma simulação do que eu faço no dia a dia. Vou deixar para falar sobre isso no final e hoje eu estou gravando na presença de alguém ilustre que está aqui me acompanhando, entendendo melhor um pouco do nosso trabalho. Por enquanto não posso revelar, é segredo. Bora lá. Bom, no último vídeo, né, nos vídeos mais recentes, eu falei sobre questão, dentre outras coisas, eu fiz análise de uma vaga e dentro dessa vaga falava sobre a questão de automações, né? E quem acompanha aqui sabe que eu falo muito sobre Shell Script, né? E o próprio Python, que eu não sou muito adepto, mas eu estou tendo que estudar por conta de projetos que eu estou trabalhando atualmente. O que acontece? Esse aqui é o projeto que eu estou trabalhando, que vocês estão vendo aí na tela, né? É o pipeline, né, de visão computacional. E tem esse script aqui que eu fiz para resolver um pequeno problema que vem acontecendo, né, dentro de uma das ferramentas que eu trabalho lá, que é o RASP, né, o Raspberry Pi 4. Depois a gente fala mais sobre ele. O que acontece? Quando tem algum problema com a internet, na hora de restabelecer a conexão, ele falha. Então tenho que executar manualmente o comando na linha ali, né, dar um systemctl e tal e restabelecer essa conexão. E como o assunto é automação, o que eu fiz? Criei esse script aqui muito simples, muito básico, inclusive publiquei ele, né, lá no nosso grupo do Telegram, vou falar mais sobre ele lá no final também. Tá? Vou mostrar aqui o que ele faz. Você pode aplicar para qualquer recurso, ele é muito simples e é muito fácil de compreender também. E eu estou publicando isso justamente para mostrar que não é uma coisa absurda de outro planeta. Claro que você precisa ter noção, principalmente sobre lógica, né, de programação, ok? Você tem a inteligência artificial para poder lhe ajudar com isso? Ele tem, mas eu posso lhe falar com propriedade que você precisa supervisionar o trabalho da IA. Por ser um modelo matemático, é claro que ele vai cometer falhas, né? Então, eu tenho aqui este script, que basicamente o que ele faz, né? Imprime na tela uma mensagem, esse echo aqui, tá? Deixa eu destacar aqui. Aqui, ó, echo, tá bom? Que é o mesmo que print, né? Para poder imprimir na tela uma mensagem. Ele está todo comentado aqui, tá? Então ele vai imprimir lá, reiniciando o Network Manager. Network Manager, para quem não sabe, é o gerenciador de redes, né, de ambientes Linux, para Linux que trabalham com interface gráfica, né? Você tem lá a janela bonitinha com todos os ícones e tal. Então você tem esse Network Manager. Para quem não trabalha com o interface, né, então você tem outros recursos, ok? Então eu preciso aí reiniciar esse serviço para poder restabelecer. Então, antes de começar, executou o comando, ele imprime logo isso aqui na tela. Aqui em cima são alguns comentários, né, que eu fiz a documentação dele, tá? Mas para não perder muito tempo, eu vou falar sobre isso aqui. Aí aqui outro comentário dizendo exatamente o que ele está, né, dizendo o que essa linha faz. E é justamente esse comando que eu executava, né, a todo instante quando acontecia esse problema aí de interrupção de serviços de rede, né? Então, para não ter que ficar executando toda hora esse comando, surgiu esse script aqui. Beleza, então ele imprime a mensagem na tela dizendo que está reiniciando o serviço, executa o comando, né? E aí na sequência eu coloquei uma condicional aqui, né? O chamado aí if e else, né? E é por isso que você precisa entender aí sobre lógica de programação. O que ele faz basicamente? Ele vai testar dentro dessa condição se o último comando executado obteve sucesso. Por quê? Porque quando a gente trabalha em ambientes Linux, tudo é avaliado a partir de saídas de comando, né? Então, lá no terminal, se o comando obtiver sucesso, ele vai e executa. E como é que ele sabe disso? Através desse parâmetro aqui, que é esse cifrão, né? Com esse caractere especial aqui, que é o ponto de interrogação. Deixa eu dar um destaque aqui, que aí você vai conseguir perceber ele melhor. Então, se você executar qualquer comando, né, e executar aqui esse echo com esse cifrão mais a interrogação, ele pode trazer dois resultados. O primeiro dele é um código de saída com valor 0.
E se esse valor for 0, significa que esse comando foi executado com sucesso. Ok. Se for um outro valor, 1, ou sei lá, qualquer outro valor que seja, significa que ele deu falha. Então, se o comando de execução, o último executado, que foi o Restart Network Manager, se obteve sucesso, ele pega o resultado através da saída, armazena nessa variável e aí ele compara. Esse traço aqui é que é igual. Eu poderia colocar um 0 aqui, né? Ou seja, igual a 0, ou seja, valor armazenado 0 é igual a 0? Se sim, então ele vai lá e imprime Network Manager reiniciado com sucesso. Nesse caso, eu não preciso colocar o 0 aqui. Por quê? Porque ele já entende que esse valor é 0. Porém, se na hora de reiniciar o Network Manager, tá? Quando for reiniciar, se der alguma falha, ele salta esse laço, né? Essa condicional, e pula para a próxima. Ou seja, se funcionar, se estiver ok, então imprime essa linha. Se não, ele vai imprimir essa segunda linha aqui e encerra. Ao final, ele imprime uma linha em branco. Depois ele mostra o status do serviço para dizer se está ok ou se houve algum código de erro. Só isso, não teve segredo nenhum mesmo. E pasme, há um bom tempo eu não trabalhava com Shell Script, mas é como andar de bicicleta. A única coisa que eu fui fazer aqui mesmo foi pesquisar a questão dos parâmetros que estão aqui. Para você saber aqui realmente como é que funciona, como eu sou um cara bonzinho, olha só o que eu vou fazer. Dentro da comunidade, né, dentro aqui, né, da comunidade, né, até me passei aqui, né, dentro do Free Code Camp, que é um site que eu sempre recomendo, ele tem um curso aqui, um tutorial muito bem elaborado, a questão que está toda em inglês, mas com as IAs da vida aí você consegue traduzir e gerar o contexto, tá? Então ele tem aqui uma introdução, né, um Shell Script para iniciantes, como você escrever os scripts em Linux usando o Bash, né, o padrão, né? Então ele descreve tudo aqui, o passo a passo, né, desde o princípio, quando você faz a declaração na primeira linha, com todos os parâmetros que você precisa executar. Somente com esse tutorial aqui você já consegue executar alguns comandos, né, alguns scripts em Shell. Né? Ele explica tudo direitinho, detalhadamente como é que funciona. E é claro que eu vou deixar esses links aqui na descrição e vou mandar também lá para o nosso grupo do Telegram. Tá bom? Então, dá uma lida nele, né? Tenta executar também, se você já fez o curso dos servidores Linux, você pode executar isso aqui dentro do ambiente, ou então você pode montar o seu setup também, tá? Caso você não tenha feito, aí você vai fazer o seguinte, vai lá na descrição e procurar esse curso aqui, com a série de vídeos, com 21 vídeos publicados, onde eu vou pegar na sua mão mesmo, do zero, partindo do princípio que você é um completo iniciante, onde você vai montar, vai fazer um deploy, vai fazer a customização de uma máquina virtual depois da sua instalação, passando pelo deploy, passando pela customização do hardware, né? Fazendo aí o upload, né, de um sistema real mesmo, que é o GLPI, passando pela parte de segurança de redes, segurança de aplicação, segurança de camadas. Ao final você ainda vai participar, né, vai executar uma simulação de recuperação de desastres, né, o Disaster Recovery, e ainda eu mostro como é que você faz para poder documentar tudo isso que você fez da maneira correta, tá certo? E tudo isso de graça. Basta você colocar a bunda na cadeira aí e executar. Na mesma linguagem que eu estou conversando com você aqui, evitando o máximo de tecniquez. Para você saber mais, vai lá no projeto, hospedado no GitHub. Vou deixar o link na descrição também, com todo o ementário, né, todo o projeto pedagógico deste curso. Né, uma espécie de roteiro. Então você vai saber o que você vai fazer a cada capítulo e ao final de cada um, como a minha intenção é fazer com que você aprenda, é executar exercícios. E outra, né, se você ainda quiser me dar uma moral, você pode publicar o seu progresso lá no LinkedIn e marcar meu nome para você saber mais. Ó. Cá no final eu tenho o meu contato aqui, você pode entrar em contato comigo também, só lembra de falar que veio por aqui, pode fazer network, criticar, trazer sugestões, enfim. E uma coisa que eu peço para você também é que, se você tiver uma conta no GitHub, você pode vir aqui, ó, em Stars, que toda vez que eu venho e mostro isso aqui, né, só diz que eu estou no caminho certo, ou melhor, estamos no caminho certo, né? Agradeço imensamente de coração para quem está deixando aí, reservando um tempinho para poder vir aqui e marcar, né? Essa estrelinha é muito importante para esse projeto. Com o passar do tempo, o GitHub vai começar a
divulgar, né, mostrar esse projeto para demais pessoas, porque o meu objetivo aqui é formar profissionais, né, pegar aqui futuros profissionais na área de TI, né, e dar esse primeiro start. Então agradeço de coração todo mundo que reservou esse tempo aí também, tá bom? E para complementar aqui, antes de a gente terminar, como eu disse já em vídeos anteriores, falei aqui também, ó, tem esse livro que eu recomendo, que é o Lógica de Programação, do Luiz Vilar Forbelloni, inclusive ele já foi revisado, ó, se você observar ali, está dizendo com aplicações em Python, né? Eu li esse livro e era executado com o tal do Portugal. Mas a proposta aqui não é você aprender uma linguagem de programação, mas sim a lógica da programação em si, isso independe de linguagem, tá bom? Então vou deixar o link dele aqui na descrição também, beleza? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, acho que não. Bom, vou ficando por aqui. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A proposta aqui é ajudar você mesmo a dar os seus primeiros passos na área de TI. Participe do grupo também do Telegram, vou deixar o link na descrição para você também interagir sobre os temas que a gente está relacionado, ficar por dentro também das novidades, né? Que eu estou sempre publicando por aqui. Então, um videozinho curto, dessa vez realmente foi curto mesmo. Muito obrigado por sua audiência, pela paciência. Continue sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são. Até a próxima e fui!